Irmãos e irmãs, antes de irmos para o texto bíblico para a reflexão nesta manhã, alusiva ao Dia dos Pais, eu gostaria de trazer dois recados breves para a igreja. Primeiro que hoje à noite nós teremos um dos cultos especiais de aniversário da nossa igreja. Hoje, especialmente hoje, estamos comemorando 68 anos de organização da nossa igreja. Em 9 de agosto de 1958, esta igreja foi organizada, constituída, seu conselho estabelecido, seu pastor aqui estabelecido. Então, hoje nós celebraremos essa data importante e também, obviamente, nosso centenário de fundação. Estará conosco o reverendo Juarez, que é o pastor da igreja de Curitiba, que é a nossa igreja mãe. Nós estaremos fazendo algumas homenagens aos pastores que passaram por aqui. 3 famílias de pastores, nós vamos homenageá-los. E algumas autoridades civis também estarão conosco. Não confirmamos todas, mas é possível que tenhamos aqui a representação do prefeito, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, enfim. E isso implica em dizer aos irmãos que nós teremos um culto mais concorrido, com mais pessoas. Então eu quero pedir a gentileza dos irmãos, especialmente dos oficiais, da liderança da igreja, que ao chegarem, procurem deixar seus carros um pouquinho mais distante, para deixarmos os nossos visitantes acessarem aqui o nosso estacionamento, por gentileza, por gentileza. Então, os irmãos do coral, quando chegarem mais cedo, procurem deixar o carro talvez um pouquinho mais distante, para que os nossos visitantes possam acessar com maior facilidade. Eles chegam geralmente em cima da hora, e aí, para não chegarem atrasados, a gente facilitar o acesso das pessoas que nós estamos convidando. Posso contar com vocês nisso? E eu conto com a presença de todos aqui na igreja, não é? Porque é uma festa muito importante para nós, celebrando o nosso centenário e 78º aniversário da nossa igreja. O outro aviso é com a liderança da igreja. Nós estamos programados para no próximo sábado, às 8 da manhã até às 5 horas da tarde, um treinamento com toda a liderança da igreja. Eu estou contando com toda a liderança da igreja, realmente estou contando com toda ela. Presbíteros, diáconos, líder de ministérios, líder de sociedades internas. Se você é presidente, é tesoureiro, é secretário de qualquer sociedade interna, se você é professor de escola dominical, nós queremos que todos estejam conosco no próximo sábado. Nós vamos fazer um treinamento para toda a liderança da igreja, voltado para evangelismo e discipulado. Reverendo Renato está cuidando desse ministério e nós queremos capacitar a nossa igreja, a começar pela nossa liderança, a avançarmos na evangelização e no discipulado. Aí você vai dizer, pastor, como assim? Meu irmão, evangelizar é uma obra de toda a igreja, toda a igreja. Nós precisamos de encorajarmos-nos para essa grande tarefa de evangelização, porque você precisa evangelizar o seu filho dentro de casa. Você precisa evangelizar seus pais, os seus parentes. Essa é a sua tarefa, é a sua responsabilidade. Evangelização daqueles que são próximos a você, que estão no seu círculo de amizade. E discipulado, nós, especialmente aos pais, não é? Ter essa responsabilidade de ser o guardião da palavra de Deus dentro de casa. Então nós queremos passar ferramentas, temos material muito bem preparado e nós queremos habilitar toda a igreja para que realmente tenha um contato mais profundo com o evangelho e com a palavra de Deus diariamente. E nós vamos começar isso com a nossa liderança. Então, sábado, das 8 da manhã até as 5 da tarde, você venha preparado, porque você vai também desembolsar o seu almoço, que vai ser aqui perto, não é? E vamos avançar nessa grande tarefa da evangelização e do discipulado. Dito isso, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 5. Eu quero ler os versículos, apenas os versículos de 21 a 24. E hoje eu quero falar com você sobre Jesus e a nossa paternidade. Jesus e a nossa paternidade. Vivemos numa cultura em que a figura do homem está embotada,
Vivemos numa cultura em que o grito das mulheres tem sufocado a voz masculina. Vivemos numa cultura em que o homem está fugindo às suas responsabilidades primárias dentro de casa, com o casamento, com os filhos. A família sofre, a família brasileira especialmente sofre dessa figura importante, estruturante, que agrega, que traz elementos indispensáveis na formação do caráter, na formação da personalidade dos filhos dentro de casa. Nós temos no Brasil muitos lares que são construídos sem essa presença masculina. Portanto, a igreja tem uma grande tarefa. A igreja tem uma grande responsabilidade. A igreja tem uma grande responsabilidade de oferecer para a cultura uma referência graúda, uma referência maiúscula de homens que exercem a sua paternidade com vigor, com amor, com dedicação, para que o evangelho possa fazer a diferença dentro de casa e na sociedade através dos nossos filhos. Veja esse texto. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. O profeta Abacuque tem uma expressão que perpassa toda a revelação bíblica: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Ô meu irmão, ô minha irmã, o que acontece aí no seu coração, papai, vovô, o que acontece aí no teu peito quando as circunstâncias fogem ao seu controle? O que acontece na sua mente, no seu coração? Quais são os recursos que você acessa quando o seu repertório termina? Quando os recursos da sua paternidade não são suficientes para fazer frente às demandas de casa. O que você faz? Vai pedir para o papai o conselho? Vai procurar um psicólogo? Vai procurar uma pessoa mais experiente? Vai procurar um pastor? Tudo isso é importante e devemos fazer. São pessoas que geralmente podem nos ajudar. São pessoas que estão um pouco mais à nossa frente, que podem nos nortear, nos ajudar, nos orientar. Mas há momentos na vida da família em que não há ajuda humana possível para lidarmos com as circunstâncias que envolvem a nossa casa. Não há. E às vezes o fracasso é fragoroso. Às vezes o anseio ou a tentativa de sair pela tangente é uma tentação e é uma boa possibilidade. Muitos homens, covardemente, diante das crises, diante das lutas, diante das dificuldades, diante dos problemas dentro de casa, no casamento, na vida dos filhos, na construção familiar, pulam fora, caem, sucumbem, retrocedem, e ficam as mulheres com as crianças acumulando prejuízos emocionais, prejuízos financeiros, prejuízos de toda ordem, porque essa figura que é tão importante e é tão referencial falhou. E aqui nós temos um pai presente, um pai maiúsculo, um pai atento às necessidades de casa. Um pai que está acompanhando os movimentos e os desenvolvimentos na vida da família, na vida da filha. Um homem trabalhador, um homem decente, um homem que exerce liderança no meio do seu povo, uma liderança
espiritual, religiosa, um homem que está tocando a sua vida, fazendo os seus processos de vida normalmente. Mas quando todos os recursos empreendidos para que a sua filha obtivesse cura, restauração, não houve recursos humanos possíveis. Não houve recurso da medicina, não houve recursos próprios. E então esse homem exerceu a sua fé, encheu seu coração de coragem e saiu da sua mediocridade, saiu corajosamente da sua condição de impossibilidade e partiu atrás de quem pode resolver, de quem pode dar uma palavra, de quem pode fazer algo dentro de casa. E aí, meu irmão, minha irmã, eu preciso dizer para você que isto está no texto bíblico para que você e eu aprendamos, creiamos alguns valores acerca da nossa paternidade. Eu estou falando da paternidade, mas também aí pode incluir a maternidade, não é? Tranquilamente. Hoje é dia dos pais. Eu quero falar aos pais, porque nós temos aqui uma quantidade enorme de pais. E nós temos uma quantidade enorme de crianças. Meu irmão, acredite, eu oro por vocês. Eu oro pelas nossas crianças, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Muito difícil. O futuro da igreja depende muito de uma paternidade comprometida com o Evangelho, de uma paternidade alinhada com a graça, com o céu, com a eternidade. Por isso que nós estamos trabalhando com o discipulado, porque nós cremos que é o Evangelho na sua vida que faz a diferença na sua vida, no seu casamento, na sua paternidade. Esse homem foi atrás de Jesus e ajoelhou-se, quedou-se aos pés de Jesus, fazendo uma súplica insistente, e ele então, humilhado, publicamente, um homem que era um líder religioso, ele dá um exemplo de quem de fato está tão comprometido com a sua família, com o futuro da sua família, que ele se humilha publicamente diante de Jesus e faz uma súplica. Jesus, vai lá em casa, Jesus, vai lá em casa, o Senhor precisa ir na minha casa, eu quero o Senhor dentro de casa, a minha casa precisa da tua presença, da tua visitação, do teu poder, da tua graça. Jesus, vai na minha casa. É o que ele fez. E diz o texto que Jesus foi com ele. Em primeiro lugar, o que acontece quando Jesus está presente na nossa vida, exercendo conosco a nossa paternidade ou a sua maternidade? Veja comigo o versículo 36. Dá um salto lá para o 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O que aconteceu? Veio a notícia da casa dele de que a filha havia morrido. A filha morreu. Ele estava caminhando com Jesus para casa, Jesus foi interrompido numa conversa com uma mulher, e ali naquele momento em que Jesus estava tratando a mulher, veio a notícia dizendo: Jairo, para de incomodar Jesus, vai para casa porque agora não tem mais o que fazer, a sua filha morreu. Aquilo que estava sendo anunciado agora se concretizou. Essa é a coisa extraordinária da presença de Jesus na nossa família, na nossa vida, na nossa paternidade. Ele acolhe as nossas fragilidades. Ele acolhe as nossas inseguranças. Ele acolhe, ele elabora com você, ele elabora comigo as nossas dores, as nossas angústias, as nossas tristezas, as más notícias. Ele sabe o que fazer com os nossos fracassos. Ele sabe o que fazer com as nossas impossibilidades. Jesus é bom nisso. E essa coisa maravilhosa. Por isso que ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vou-la dou, não a dou como o mundo a dá. Essa relação de pessoalidade com Jesus enche o nosso coração de paz. Ainda que circunstancialmente as coisas estejam grande prejuízo. Ainda que a má notícia roubou a nossa expectativa de futuro, ainda que convivamos com situações não resolvidas, complexas, difíceis dentro de casa, a paz que Cristo faz, a paz que Cristo traz, ajusta,
integra, organiza, pacifica o nosso coração. Ô meu irmão, é isto, é isto. Eu convivo aqui com irmãos, com irmãs, que lidam com circunstâncias muito difíceis, dificílimas, dentro de casa. Os problemas estão lá avisando eles, ó, isso aqui não está resolvido ainda. Mas é conversar, há uma paz, há uma estabilidade, há uma segurança. Por quê? Porque Jesus é a nossa paz. Jesus é o nosso socorro. Jesus está conosco. E porque Ele está conosco, nós não devemos temer as más notícias. Ele abraçou esse pai. Ele acolheu o coração desse pai. Essa graça maravilhosa do Evangelho, meu irmão, precisa fazer diferença na sua vida. Você não pode viver descontrolado, descontrolada. Você não pode viver à mercê das circunstâncias, hora favorável, hora desfavorável. Não. Cristo é o árbitro do nosso coração e Ele arbitra o nosso interior, produzindo paz, equilíbrio, justeza, firmando os nossos passos diante dos desafios que nós haveremos de enfrentar. Portanto, nessa manhã, papai, eu não sei como está o seu coração. Talvez tenhamos aqui pais que estão desempregados, e o desemprego hoje é uma tragédia. Talvez a dívida está crescendo lá no banco e não há recursos suficientes para fazer qualquer tipo de negociação. Talvez está com um diagnóstico desfavorável, está esperando um resultado de um exame para ir para um processo cirúrgico. Ou é dentro de casa que a situação está muito difícil, os relacionamentos estão atritados. Eu não sei, você sabe. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar você, de fato e em verdade, a entrar numa relação de pessoalidade com a sua paternidade, abrir o coração, rasgar o peito humildemente, falar: Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor ajuste, integre o meu coração. Primeiro aqui, ó, aqui. Se você quer de fato ver diferença do Evangelho na tua vida, ó, fala para Jesus. E Jesus então abraça. O abraço da graça de Deus é algo extraordinário, maravilhoso, maravilhoso. Porque quando Deus nos toma pela mão, como diz Paulo, na fraqueza temos força. Essa matemática não é mundana, é divina. Porque na nossa fraqueza, Deus suscita força. E essa força vem do alto. Essa força não é nossa. Essa força é do Santo Espírito de Deus que nos vivifica, que nos sustenta, que nos dá visão do céu. Eu paro de olhar as circunstâncias e olho para o Cristo que é o ressurreto. Isso faz toda a diferença. Essa relação de fé, de confiança, de segurança, Ele vem. E quando Ele vem, Ele pacifica o nosso coração. E em segundo lugar, Jesus então caminha com eles para casa. E quando chega lá em casa, o que há é o sepultamento, o choro, o lamento, o pranto. Olha só o que Jesus vai dizer para esse pai. Versículo 36. Mas Jesus, desculpa, não é esse, 36. Versículo 39. Ao entrar lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Há tantos pais que estão desistindo de orarem pelos seus filhos porque não estão vendo o resultado. Há tantos avós que estão vendo os filhos, os netos, irem por um caminho tortuoso, e estão desistindo da oração. Ô meu irmão, presta atenção, são seus netos, é a tua família, é a geração posterior que precisa ainda que você exerça fé, que você anime o seu coração e coloque a sua família diante do Senhor. Às vezes a mãe está olhando, né, o filho lidando com muita dificuldade com o casamento e quer intrometer, botar a colher. Mãe, não faça isso, pelo amor de Deus. Ore, ore.
Deixa Deus agir. Coloque a situação do casamento do seu filho em oração. Não vá querer dar palpite, pelo amor de Deus. Deixa o Espírito Santo agir. Por quê? Porque Jesus direciona o nosso olhar. Jesus direciona o nosso olhar. O olhar de Jesus é diferente do nosso. O olhar de Jesus é completamente distinto do nosso. Nós estamos olhando as impossibilidades, estamos olhando os sinais de morte, nós estamos olhando as fraquezas, as inconsistências, as debilidades, as impossibilidades. O nosso olhar humano, ele é frágil, ele é débil, nós não conseguimos olhar além daquilo que os nossos olhos alcançam. A nossa mente conspira contra o nosso futuro, contra a nossa esperança. O nosso olhar é acabrunhado, é tacanho, é míope. Eu quero dizer isso para você, papai. A dificuldade não é tão grande quanto você imagina que seja, não. Não é, não. Não é, não. Há recursos, há possibilidades. Quando Deus age, quando Cristo age, quando Ele põe a mão, quando Ele está com você, as possibilidades se multiplicam. E Ele direciona você. E Ele dá uma palavra ao seu coração. E Ele dá uma palavra de direção à sua mente, ao seu coração, à sua alma. Elias estava achando que tudo tinha acabado. Ele venceu uma grande batalha e depois caiu em profunda depressão e foi se esconder numa caverna. Ele achou que só ele havia sobrevivido àquela condição da idolatria que se abateu sobre o povo de Deus. Ele não via nenhuma possibilidade de ver os avanços da obra de Deus no meio do povo. Ficou depressivo. É o que acontece muitas vezes com você, quando você olha ao redor e vê que está tudo ruim. O que está ruim, na verdade, é a sua cachola, é o seu coração, é o modo como você está vendo a realidade. Porque quando nós estamos com Jesus, Ele direciona o nosso olhar. Todo mundo diz, morreu, acabou, não tem mais o que fazer. Agora vamos sepultar, vamos chorar. Não. Eu estou aqui. E porque eu estou aqui, eu estou afirmando que essa situação tem chance, tem possibilidade. E essa é a grande diferença do Evangelho na nossa vida. Ele sustenta o nosso olhar. Ele firma-nos a fé. Ele anima-nos à fé, Ele desperta-nos o coração para crer, Ele move as circunstâncias para que venhamos a crer nele. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer, olha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando a quem? Olhando firmemente o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Não fazendo caso da ignomínia, porque Ele venceu. O Deus que cremos é o Deus que atua quando nós estamos desnorteados, desorientados. Ele nos firma na fé. Ele move o nosso olhar para coisas que nós não estamos vendo. Foi o que Ele fez. Dentro daquela casa, naquela casa, Ele fez uma grande diferença, porque Ele foi convidado a estar naquela casa. E por último, o que acontece quando Jesus vai conosco? Olha lá, versículo 41. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus lida com as nossas lidas. Jesus lida com as nossas lidas. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a nossa fé. É a nossa fé. Não são as circunstâncias. Não é o seu desempenho como pai. Não é o seu bolso cheio de grana. Não são seus relacionamentos bem. Não.
Essas coisas são importantes, mas a vida e a nossa família e o futuro da nossa família estão nas mãos do nosso Deus que se aliançou conosco. Não estão nas mãos do mercado de trabalho, não estão nas mãos da cultura, não estão nas mãos dos professores, não estão nas mãos desses doidos que estão aí fazendo uma arruaça, quebrando todas as verdades da fé cristã. Não. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus, e Ele lida com as nossas lidas, Ele sustenta-nos, e Ele nos dá a vitória, porque Ele é o Deus que tem a última palavra. A última palavra, meu irmão, é de Jesus. A última palavra não é do médico, a última palavra não é do advogado, a última palavra não é do juiz, a última palavra não é do psicólogo, a última palavra não é do mercado de trabalho, é de Jesus, porque Ele venceu e superou todas as dificuldades. Ele é o Deus que caminha conosco na nossa maternidade e na nossa paternidade. Eu quero orar com você. Eu não sei quais são os dilemas que você está enfrentando dentro de casa. Eu não sei quais são as lutas que você está enfrentando dentro de casa. Mas eu quero orar por você. Vamos orar? Olha, eu quero dizer para você que nós temos aqui